Temos aqui 4 livros que eu quero falar sobre com vocês. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Chegou a hora de falar dos lidos do mês de junho e temos aqui 4 livros que eu quero falar sobre com vocês. 3 deles vocês já sabem quais são, porque eu fiz um vlog de leitura que eu vou deixar aqui nos cards e lá eu leio eles, só que eu não falo muita coisa sobre eles, é aqui que eu vou dar pra vocês o resumo. Já o outro é um que eu não li lá naquele vlog, e aí eu vou deixar o melhor para o final, a melhor leitura que eu fiz nesse mês passado. A gente vai começar por um muito bom também, que é O Ceifador. Essa aqui é uma fantasia narrada em terceira pessoa. Nesse livro conhecemos a humanidade vivendo em um futuro quase perfeito. Não existe mais doenças, nem morte natural ou acidental, porque existe um centro de revivificação e de rejuvenescimento. Por trás disso, tornando esse mundo perfeito e controlado, existe a Nimbo Cúmulo, que é uma inteligência artificial quase onisciente. Só que é claro que nunca que o planeta Terra conseguiria comportar infinitas pessoas, e aí por isso surgiram os chamados ceifadores, que são pessoas normais escolhidas para coletar vidas, que no caso é matar as pessoas, só que eles usam o termo coletar. E nisso, a Nimbo Cúmulo não pode interferir, tá? Quem o ceifador escolher para matar, a Nimbo Cúmulo não pode fazer nada quanto a isso. Claro que esse grande grupo de ceifadores que foram criados, não tem somente a função de coletar vidas, mas também, claramente, iam se ver no direito de fazer e ter outras coisinhas, como, por exemplo, eles possuem um anel que concede imunidade a algumas pessoas. E por mais que esse grupo tenha sido criado para fazer o bem, para ajudar as coisas a seguirem um rumo mais natural, ainda assim tem pessoas ambiciosas e interesseiras nesse meio que acabam tendo prazer em tirar a vida das pessoas, muitas vezes sem nenhuma razão. Outros ceifadores, aqueles que são do bem, eles se baseiam nos tipos de mortes da era da mortalidade, que é como eles falam, que no caso é o nosso mundo, nossa era, e também nas estatísticas de antigamente. E aí nossos protagonistas são a Citra e o Rowan, que acabam caindo nesse meio e se tornando aprendizes de ceifadores. E aí eles dois vão acabar se metendo em uma disputa que nenhum dos dois esperava ou desejava. E nisso tudo, a gente acompanhando aqui toda essa história, a história desses meninos, a história de todos esses ceifadores, a gente vai ver que o mundo pode mudar 1000 vezes, mas ele nunca será perfeito. Sempre existirá jogos de poder, porque isso vem do ser humano. Então isso aqui vai ficar muito claro na história. Tudo são flores até o homem colocar a mão. Bom, um pouquinho mais sobre os protagonistas. No começo eu confesso que achei a Citra bem arrogante, tá? Mas eu acredito que tenha sido proposital da parte do autor, porque a gente vai ver o quanto ela amadurece, o quanto ela muda em tudo, e aí eu começo a admirar muito ela. É uma personagem nota 10. Com o Rowan, que é o protagonista masculino, eu já achei que foi o contrário, porque eu gostei muito dele desde o começo, eu achei ele muito legal, muito gente boa. E de novo eu acho que também foi proposital, porque mais pra frente, com uma reviravolta que acontece, o nosso maior medo é que o Rowan se deixe ser corrompido pelo mal. Enfim, nesse livro todo tem grandes reviravoltas, muito sufoco que os protagonistas passam aqui, a gente passa junto com eles, mas mesmo o livro tendo uma continuação, porque esse é o primeiro de uma trilogia, eu fiquei razoavelmente satisfeita com o modo como terminou, sabe? Achei muito bom. E aí no final eu dei 4 estrelas pra ele lá no Scooby, porque na minha opinião vale muito a pena toda a leitura e toda a agonia. O próximo livro que eu quero falar com vocês é Contra Todas as Probabilidades do Amor. Esse daqui, tanto como Ceifador, fizeram parte lá daquele vlog de leituras. Esse livro aqui de Rebecca Crane é uma ficção adolescente com leves dramas, narrada em primeira pessoa pela Zender. Começamos vendo que a adolescente Zender vai parar em um acampamento de verão contra a vontade dela. Esse acampamento aqui funciona como um centro de reabilitação para jovens com problemas de controlar suas próprias emoções. Então sim, essa história nos mostra fatos reais da adolescência, de como muitos jovens podem estar vivendo, só que na minha opinião, a autora tratou tudo de uma forma bem leve e até divertida. Então assim, tem muitos livros dramáticos que tratam de assuntos delicados como automutilação, depressão, anorexia, que a gente lê e se sente mal o tempo inteiro. Mas aqui não, apesar de tratar justamente desses assuntos, desses delicados assuntos,
ainda assim a gente consegue ler sem aquele aperto no peito. Claro que vez ou outra a gente se sente triste, né, se sente mal pelos personagens, mas eu achei que a autora criou personagens que, apesar de seus problemas emocionais e até físicos, conseguem nos divertir pela sua forma de agir. Aí fora a adolescente Zender, né, os outros 3 personagens que a gente mais acompanha aqui na história são o Grover, por quem a Zender vai se encantar, a Cassie, que é uma menina insuportável, mas acaba se tornando amiga da Zender, e tem também o Alex, que é caidinho pela Cassie e é um dos personagens mais engraçados. E aí o Grover, ele é muito direto em relação ao que sente pela Zender, o que eu acho fofo em todo momento, em toda parte que ele aparece aqui no livro. Tipo, ele é muito fofo mesmo, em todo momento. Mas o que eu achei interessantíssimo foi que ao mesmo tempo em que ele se mostra aberto, como se não tivesse nada a esconder, esse personagem ainda consegue ser um mistério a maior parte do livro. Enfim, aí nesse acampamento, né, cheio de adolescentes com muitos problemas, onde quase nenhum tá por livre e espontânea vontade. Eles vão se entrosar em atividades ao ar livre e vão ter também sessões de terapia, onde eles vão revelando seus segredos, seus medos, aos pouquinhos, né? Vai ter um processo longo aí para eles conseguirem, mas eles conseguem. E isso com certeza vai libertando esses jovens e vai tornando cada um deles pessoas melhores. A Zender, por exemplo, eu acho que muda muito, se torna uma pessoa melhor, assim como a Cassie, que é aquela menina que eu disse que é insuportável. Ela vai mudar muito. Vocês vão ter muitas emoções com essa menina aqui. A gente não vai odiar ela pra sempre, tá? Só o livro quase todo. E é nesse lugar, né, mais improvável que a Zender vai acabar encontrando, né, o verdadeiro amor. Sim, mesmo sendo poucas, a gente tem sim algumas ceninhas de romance aqui, muito fofas. E aí pra ele eu dei 3,5 estrelas, né, não é a maior nota do mundo, mas também eu me surpreendi muito, porque eu não dava nada por esse livro. E quando eu li, eu gostei demais. Foram muitas emoções e ele é um livro curtinho, então a gente lê muito rápido. Por isso eu digo pra vocês lerem também, se vocês têm medo de pegar esse livro, né? Não tenham, gente, é muito bom e é muito leve também. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pra mim não é clichê como mostra a capa. E agora a gente vai falar sobre Diário de um Banana, Maré de Azar. Esse daqui que é um romance em quadrinhos, narrado em primeira pessoa pelo Greg, que é um menino de mais ou menos 9 ou 10 anos de idade, ou 11 ou 12, eu não lembro direito quantos anos ele tem. Nesse 8º livro aqui, porque já é o 8º livro dessa sériezinha de quadrinhos, a gente vai ver que o Greg vai estar passando por muitos momentos difíceis, segundo ele, né, ele vai estar passando por uma maré de azar. Mas é muito engraçado como as situações difíceis, né, que ele diz passar, são coisas bem fúteis. A gente começa a ver, né, que o amigo dele, o melhor amigo, o Rowan, começa a namorar. E isso irrita o Greg, o que faz eles se afastarem e não se falarem mais. Obviamente, né, isso nos mostra um menino invejoso, sim, porque ele estava com inveja do Rowan, já que ele mesmo comenta, deixa claro no diário dele, que ele nunca imaginou que o Rowan conseguisse uma namorada antes dele. E aí, depois que ele se afasta do Rowan, ele não vai ter mais com quem ir pra escola, não vai ter mais quem possa carregar sua mochila, e nem quem faça ele evitar pisar nos cocôs de cachorro pelo caminho. E também ficou sem ter quem fizesse as tarefas dele. Sim, o Greg sempre tratou o melhor amigo dele como um capacho. O Greg é esse tipo de menino, sabe? Invejoso, manipulador, interesseiro. E aí, vendo que ele não teria mais o Rowan como um amigo, né, como um escravo, ele tenta achar outra pessoa que seja como o Rowan. Mas aí ele vai ver que não tem ninguém que ele possa manipular. E aí, em todo esse rolê aqui, tudo que ele tenta fazer contra os outros acaba voltando contra ele mesmo. Sempre é assim, né? Em todos os livros aqui, quando ele tenta fazer alguma coisa de ruim para o outro, acaba caindo pra cima dele mesmo. E aí, como sempre, as notas desses livros do Diário do Banana são as mesmas. Eu dei 3,5 estrelas pra ele também lá no Scooby. Pra mim é um ótimo passatempo, tá? É uma coisa curta que a gente termina em pouquíssimos dias e eu acho bem divertido. É um dos infantis ou infanto-juvenis, né, que eu mais gosto de ler. E agora a gente vai finalizar com o melhor, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse aqui também é o primeiro livro de uma série, que eu já tô louca pra ler os outros, nossa senhora. E esse daqui é um thriller de tirar o fôlego, narrado em primeira e terceira pessoa, porque a gente acaba acompanhando duas linhas. A narração em terceira pessoa, né, nos mostrando o presente e tudo que tá acontecendo, exatamente como vários outros livros. E a linha que a gente acompanha em primeira pessoa é a investigação e entrevistas da protagonista, a Pip, no diário dela, porque aí temos parte do diário dela. E aí acompanhamos essa narração em primeira pessoa. Essa história aqui se passa em uma pequena cidade chamada Little Kilton, onde aconteceu um assassinato há 5 anos. Supostamente, um rapaz chamado Sol matou a namorada, a Andy,
e depois se matou. Com isso, né, a memória dele foi corrompida, ele acabou se tornando um monstro para todas as pessoas, e a família dele acaba recebendo olhares atravessados e ainda a casa deles acaba sendo alvo de vandalismo. Só que mesmo 5 anos depois, a Pippi manteve a convicção de que não tinha sido o Sol quem matou a moça, porque ela conheceu ele quando era criança e era impossível, na opinião dela, que ele tivesse se tornado um assassino. É por isso que 5 anos depois, quando a Pippi tá no último ano do ensino médio e precisa fazer seu projeto de conclusão de curso, que ela acaba escolhendo esse crime como tema. Assim, ela tem a desculpa perfeita para poder questionar as pessoas que se envolveram de alguma forma com o Sol e a Andy naquela época, menos a família, ela é proibida de falar com a família deles. Mesmo assim, mesmo sendo proibida, ela vai interrogar alguns. O primeiro que ela escolhe para interrogar é justamente o irmão mais novo do Sol, que é o Ravi. E assim ela acaba conseguindo um aliado nessa investigação, né? Porque Ravi também tem certeza que o irmão dele não fez isso. Depois, a Pippi pesquisa o crime na internet, interroga um repórter racista, conversa com as amigas da Andy e com todos os amigos do Sol também. E aí, né, só com essa brincadeirinha aí de fazer esse projeto da escola, ela acaba resolvendo um caso que ninguém mais dava a mínima, que já tinha sido encerrado há 5 anos. Nossa, muito incrível. Mas claro, né, que também se metendo em todas essas coisas, ela vai passar por altos perigos, vai colocar até a própria família em risco e quase vai parar, quase vai desistir. Mas mesmo assim ela continua em frente e consegue chegar até o final, gente. É incrível demais, que personagem top, um adolescente, apenas um adolescente. Eu achei só um pouquinho conveniente, né, todo mundo concordar em conversar sobre esse crime com a Pippi, principalmente um repórter, né, já que querendo ou não ela era só um adolescente comum. Mas enfim, claro que a gente passa pano nessa besteira, né. De resto, né, toda a investigação é uma coisa de louco, a resolução do caso é mais louca ainda, e o final de tirar o fôlego, como eu já tinha comentado tanto no vlog, como aqui no começo, e como temos aqui na sinopse. Eu sei que eu adorei os dois protagonistas, tanto a Pippi como o Ravi. São duas pessoas maravilhosas, dois personagens que cativam a gente do começo ao fim da história. Isso é muito difícil de se encontrar nas histórias. Acho que só uma única vez que a Pippi faz uma pequena burrada, mas isso aí não tem nada demais, né? Acontece. E claro, né, por isso tudo, contando com a escrita do autor, que também é maravilhosa, com toda a ideia genial, né, dessa investigação, eu dei 4,5 estrelas para ele lá no Scooby. Foi o melhor livro, a melhor leitura desse mês. O único livro que eu dei a maior nota, não foi 5, né, no total, porque eu acho que não se compara, por exemplo, a O Silêncio da Cidade Branca, que também é um thriller maravilhoso. Mas, nossa, esse aqui, que leitura, minha gente, que leitura. E foi isso. Agora eu terminei. Falei aqui pra vocês um resumo de cada um desses 4 livros. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente aguarda aí, né, mais vídeos e mais vídeos de lidos do mês, que sempre eu faço, tá? Todo mês eu faço. É isso, me diga aí nos comentários também o que é que vocês acharam. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!